Aleluia, glórias e honra ao nome do Senhor Jesus. A paz de Deus a cada coração, amém? Que Deus fale ao teu coração nesta noite de uma forma muito especial. Creio que o Senhor já está falando conosco, já temos sentido a sua presença, e eu pergunto, que horas são agora? Que horas são? Não é só uma pergunta retórica, não te preocupes. Estou perguntando que horas são porque faz muito tempo que eu não pergunto isso para ninguém. Não carece de perguntar mais. Sabe por quê? Porque o relógio é uma coisa meramente decorativa. O relógio não tem mais aquela utilidade que tinha antes. Por quê? Porque hoje você tem outras coisas como o telefone celular que substitui o relógio. Ninguém mais pergunta que horas são. Está na mão, está disponível a qualquer momento que você quiser saber a hora, não é verdade? O relógio agora é só decorativo. Ninguém dificilmente vai olhar hoje o relógio. Mas existem alguns relógios que são importantes como modelo decorativo e estão no mundo. Por exemplo, você vai encontrar na Torre de Westminster, lá em Londres, o relógio chamado Big Ben. Todo mundo conhece o Big Ben, né? Dos 4 lados, você pode ver na torre, você pode chegar aquele relógio imenso em Londres. Se você for a Ginza, aqui em Tóquio, você vai perceber o seguinte, que em Tóquio você vai encontrar ali o relógio Hattori, feito pela Seiko. Um relógio especial ali na zona comercial, uma das zonas caras de Tóquio, no meio das avenidas, aquele relógio maravilhoso. Mas há um relógio mundial que poucos conhecem, um relógio chamado Doomsday Clock. O relógio do Apocalipse. É um relógio representativo. Esse relógio, em 2019 e 2020, marcava que faltavam 2 minutos para a meia-noite. Esse relógio não é um relógio religioso, é um relógio criado pelo Boletim de Cientistas Atômicos, que medem a gravidade daquilo que está acontecendo com o nosso planeta. E estes homens anunciaram em 2020 que faltavam apenas 2 minutos para a meia-noite, quer dizer, o fim do mundo. E agora esse relógio já foi reduzido para 100 segundos. Faltam 100 segundos, segundo a estimativa científica, para que algo aconteça de grave no mundo. Deus tem um relógio, e nesse relógio, irmão, está marcada a hora da nossa redenção. Está marcada a hora quando nós seremos salvos pelo Senhor, seremos tirados deste mundo. Eu quero que você acompanhe comigo no texto de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, em razão do que estamos vendo suceder no mundo, e vamos acompanhar a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, vamos conhecer um pouco do relógio de Deus, amém? Versículos 1 ao versículo 14, na palavra do Senhor. Evangelho segundo nos escreve Mateus, capítulo número 24, versículos 1 a 14. Estão aí? Fala-nos sobre o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando, repita quando. Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, repita perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Seja esta palavra uma palavra esclarecedora, elucidativa. Seja esta uma palavra, Senhor, que traga ao nosso coração esperança e não terror. Pai, eu quero rogar, Pai querido, que a Tua graça, Senhor, abunde em nossos corações, trazendo a nós, Pai, a alegria, Senhor, de sermos Teus. Pai, comunica as Tuas verdades a nós, Senhor. Leva-nos a praticar a Tua palavra, Senhor. Nos ensina por meio dela, Pai. Este sermão, eu bem o sei, Senhor, é profético. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem marcado o dia, a hora, Senhor, quando virá nos buscar. E nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, quando o Teu relógio marcar a hora, Senhor, que nós ouçamos o Teu alarme e despertemos do sono. E, Senhor, meu Deus, despertemos para sermos, Senhor, levados contigo. Eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, Pai. Rogo a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Você já sabe, pode se assentar, fique à vontade. Você está na casa de Deus, lugar para glorificar o nome do nosso Senhor. Mateus 24 é o sermão chamado Sermão do Monte das Oliveiras, sermão profético. Nesse sermão era a última semana de Jesus na face da terra. Ele estava na Judéia, especificamente estava em Jerusalém, estava atendendo aos planos do Pai, e o Senhor então passa praticamente esta última semana, os seus últimos dias no templo. Ele tem algumas preocupações, ele quer purificar o templo. Ele vê, quando chega no templo de Jerusalém, ele vê que o templo está tomado de vendilhões, de gente espertalhona, que não vem para cultuar, que vem apenas para atender seus próprios interesses. E o Senhor lança fora com o azorrague, lança fora com o chicote aqueles que estavam ali apenas para comercializar no templo. Ele limpa o lugar e deixa o lugar aberto para que as pessoas possam entrar. Diz a Bíblia em Lucas que ele passa todos os dias ensinando no templo. Ele está ensinando, e nos dias que ele ensina, uma das últimas aparições no templo, antes de ele se retirar, ele vê uma mulher pobre que entra no templo com a mão apertada, com umas poucas moedas. Ela coloca as moedinhas ali, todo o sustento que tinha, e o Senhor vê e diz: essa mulher deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha. Essa é a última informação do templo. Então ele sai do templo. Estamos agora em Mateus 24. Ele está se retirando do templo, aborrecido, porque ele não estava sendo reconhecido. Se você vê em Mateus capítulo de número 23, os últimos versículos, ele diz bem claramente, versículo 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. É com essas palavras que, segundo Mateus, ele sai do templo, ele está se retirando, quando os discípulos interioranos olham a suntuosidade daquele templo, a beleza do mármore, daquelas pedras, dos adornos do templo, das dádivas colocadas ali. Eles olham, eles estão abismados com tanta beleza. Eles olham e dizem: Senhor, olha que pedras, olha que monumento. Não é à toa, irmãos, porque Herodes não era judeu. Aquele homem que construiu o rei da época era um idumeu, parente, mas não judeu.
Este homem, para ganhar os favores judaicos e para agradar aos romanos também, ele resolve modelar toda a cidade, modificar tudo, mas principalmente seu maior alvo é o templo, para ganhar o agrado dos judeus. E ele realmente demora um grande tempo, 46 anos construindo aquela obra, e ele falece, seu filho toma o lugar, e ele não vê o término daquela obra. Aquela obra vai ser exaltada, é belíssima. Quando Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, dali ele pode ver que na colina, o templo se destaca no pôr do sol. O sol bate naquele mármore tão branco, e ofusca a visão de quem olha. Era belíssimo. Os discípulos estão preocupados quando o Senhor disse: aquela casa ficará, vossa casa ficará deserta. Aquela casa que ele disse: a minha casa é chamada casa de oração para todos os povos, a minha casa ficará deserta. Eles estão com isso na mente. Eles estão na mente também quando o Senhor diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então é claro, irmãos, eles são judeus, eles são o povo da aliança. Eles querem saber quando isso vai acontecer. Quando? Eles têm 3 perguntas importantes. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal do fim do mundo? 3 coisas inquietantes, importantes para se conhecer. Para eles, Jesus estava dizendo que o fim estava muito próximo. Na verdade, irmãos, aquele templo ainda seria restaurado em alguns detalhes. E depois de terminado, ele duraria apenas 6 anos mais. Estamos por volta do ano 28, 29 depois de Cristo, na época da época da crucificação e ressurreição do Senhor. Estamos mais ou menos por volta dessa época do ano. O templo será destruído alguns anos depois. Estamos agora no ano 70 da era cristã. Os judeus estão em polvorosa, haviam matado Cristo e não o reconheceram. O que acontece é que a nação está revoltada contra o povo romano, aqueles que são os seus detratores. Eles querem sair do jugo romano. Alguns cristos se levantam, e naquele momento, o que vai acontecer é que a palavra do Senhor vai se cumprir, porque Vespasiano manda o seu filho, o general Tito, ir em direção a Jerusalém. Ele cerca a cidade, eles sitiam a cidade, ninguém entra, ninguém sai, numa época de festa, como nessa época que Jesus estava no templo, era época de pães asmos, era festa, e de novo era festa, muita gente. Ele deixou que as pessoas entrassem, mas depois não deixou que ninguém saísse, a não ser alguns que recordaram as palavras do Senhor: quando virdes Jerusalém, sair dela para os montes, fugir para os montes. Aqueles que eram cristãos, segundo diz Eusébio na sua história eclesiástica, saíram da cidade e foram em direção à cidade de Pela e foram para os montes. E quando o general Tito fechou as portas da cidade, ninguém entrava, ninguém saía, algo de horror estava para acontecer. A cidade passaria fome. Uma fome tão grande que mães comeriam seus próprios filhos. Algo tão terrível naquela cidade, que não havia água para beber, comida para comer, fome. Esses sinais que o Senhor está apontando aqui, alguns deles estavam se cumprindo no ano 70. A cidade é destruída, queimada a fogo. O templo vê o fogo derretendo o ouro do mármore. Os soldados destroem. Tito não quer destruir o santuário, mas os soldados são mais rápidos, eles querem o ouro, e derrubam as pedras, pedras sobre pedras. Não sobra nada, exceto o muro, um pedaço do muro, chamado Muro das Lamentações, que está em pé até hoje, como testemunho do que aconteceu naquele dia. Mas isso não encerra o cumprimento, porque Jesus não veio, aquilo era para confirmar as palavras do Mestre. O Senhor nos mostra quando será o sinal.
quando nós olhamos Lucas 19, versículo 42, 44, entendemos o porquê. Porque o templo foi destruído. E porque o Senhor disse tudo isso. Ele disse: Jerusalém, se tu soubesses, ao menos nesse teu dia, o dia que eu vim, nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo, o relógio de Deus, não conheceste o tempo da tua visitação. A primeira vez eu vim, eu te visitei, e você não reconheceu o tempo que eu estava me aproximando, oferecendo a minha graça, o meu perdão, a minha redenção. Vocês rejeitaram. Quem dera conhecesse a paz que a ti pertence, Jerusalém, cidade da paz, Jerusalém, cidade da paz. Se conhecer a paz que a ti pertence, mas agora está encoberta aos teus olhos, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Como é importante conhecer o tempo. Os discípulos queriam conhecer o quando. Quando é o tempo que isso vai acontecer, Senhor? Quando sucederão estas coisas? E o Senhor começa a responder. Ele vai dizer o quando. Ele vai dar para nós 10 sinais importantes em Mateus 24. 10 sinais, 5 deles são sinais que veremos no mundo. 5 deles sinais que nós veremos na igreja. Sinais importantíssimos que nós temos que estar atentos, porque vão mostrar que o relógio de Deus não marca 60 minutos, 1 hora, nem 5 minutos. O relógio mundial, atômico, marca 100 segundos, mas isso é representativo. O relógio de Deus está anunciando: Jesus está para voltar. Quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntam de sinais. O Senhor fala que os 5 primeiros são o princípio das dores. Diz para nós no versículo de número 8: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Eu faço uma pergunta aqui: quantas aqui que estão entre nós, mulheres que são mães? Tem um bom número de mães aqui, glória a Deus. Temos aqui várias mães. Agora eu pergunto para essas mães: todas elas, quando foram mãe pela primeira vez, não entendiam bem os sinais da hora do parto? Algumas até se equivocaram. Me leva para o hospital que eu estou para ganhar. Chegando lá, o médico: essa dor aí não é nem o começo, volta para casa. A dor vai se aproximando, a dilatação vai acontecendo, e a dor vai ficando cada vez mais intermitente. As contrações vão ficando cada vez mais próximas umas das outras. Quando elas estão tão próximas umas das outras, aí a mãe que já é experiente sabe: pode me levar porque agora chegou a hora. Estou para ganhar. O mundo está com contrações. As contrações intermitentes, irmãos, alguém pode se burlar, pode zombar dizendo: pastor, sempre houve peste, terremoto, sempre houve doenças, sempre houve problemas no mundo. Sim, irmãos, mas nunca tão intermitentes, nunca tão perto umas das outras, como se estivesse juntando, se preparando para dar à luz aquilo que o Senhor chama de o seu retorno. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas, quero compartilhar com os irmãos com grande expectativa esse princípio das dores e os sinais no mundo. Quando ele respondeu, porque na verdade quem pergunta são 4 discípulos em especial, Lucas vai nos referir, Marcos também, que Pedro, Tiago, João e André, 2 pares de irmãos, Pedro, irmão de André, Tiago, irmão de João, aqueles irmãos estão encafifados, e eles querem saber. Então eles vão para Jesus em particular, diz: mestre,
Quando é que vai ser isso? Quando vai acontecer? Nós queremos saber, mestre, quando será? E o Senhor vai responder. Ele diz, em primeiro lugar, uma coisa bem atenta para nós, igreja, versículo 4. Cuidado! Não se deixem enganar. Cuidado! Não se enganem. Porque o espírito que vai imperar nos últimos dias será o espírito de engano. Então não se engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Eu estava curioso para esse primeiro sinal, que é um sinal para o mundo, a presença de falsos cristos. Eu fui procurar quantos falsos cristos foram identificados na história. E são tantos, irmãos, que eu tive que colocar apenas a partir do século XVIII. Do século XVIII para cá foram mais de 40 cristos. E só hoje, em nossa época, nos dias de hoje atuais, vivos, tem pelo menos 12 homens que se autoproclamam Cristo. Aqui no Japão, por exemplo, teve 2. Um já foi, chamado Shoko Asahara. Todos conhecem aquele do Gai Sarin. Ele dizia ser a encarnação, a reencarnação de Cristo. Já recebeu a pena de morte, já não está mais aqui. Mas há um outro que está por aí ainda, chamado Rogen Fukunaga. Rogen Fukunaga, da seita da leitura dos pés, se diz o Cristo. Mas não é só o Japão que tem Cristo, não. O Brasil também tem o seu. Tem um tal chamado Henri Cristo. Na sua Nova Jerusalém, em Brasília. Há tantos que se proclamam como Cristo. Mas nós sabemos que o nosso Cristo não verá fruto de uma reencarnação. Não pode ser, porque não existe. O nosso Cristo diz, do mesmo modo que o vi subir, ele descerá. O mesmo Cristo, não outro, Cristo descerá. Aleluia. Ele virá nos buscar, irmãos. O mesmo Cristo. Quando eu olho para os sinais, eu percebo o seguinte. Eu olho para os sinais e eu vejo. E ouvireis, versículo 6, segundo sinal. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, fica assustado não. Não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça. A gente fala em guerra, irmão, e a gente vê só aquilo que nos é oferecido, que nos é noticiado. Agora todos nós sabemos que a Ucrânia está sendo bombardeada pela Rússia. O grande urso se levanta para abocanhar a pequena nação independente chamada Ucrânia. A Romênia já está receosa. Olha-se para a China. Será que ela vai aproveitar o momento, vai ser o porto de atacar Taiwan? Será que o gordinho do norte vai atacar a Coreia do Sul? E aquela preocupação que vai acontecer com o mundo, será que haverá uma grande terceira guerra mundial? E as pessoas estão temerosas. Olhai, não vos assusteis. Não devemos ficar assustados. Não deixem que o diabo te roube a paz. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala, ouvireis de guerra, rumores de guerras. Ora, esses rumores, irmãos, só nesse ano de 2022, há 24 nações em guerra, com mortes de 1.000 a 10.000 pessoas. Essa não é a única guerra no mundo hoje, há 24 guerras no mundo, quer por guerrilha, guerra civil, narcotráfico, conflitos étnicos. Existem guerrilhas e guerras no mundo, a toda hora. Essa não é a única guerra, essa só a sombra, porque despertou-nos a atenção. Olhai e não vos assusteis, porquanto se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá ainda um terceiro sinal, chamado fome. Haverá fomes. 45 milhões de pessoas em 45 países padecem de fome, irmãos. Esta pandemia trouxe um agravamento da fome no mundo inteiro. E a fome trouxe outras consequências: violência, delinquência, multiplicação do mal. Só no Brasil, o que há de pessoas que já não conseguiram pagar os seus aluguéis e se tornaram moradores de rua é quase inconcebível.
A situação para muitos está calamitosa. Então você deveria agradecer a Deus por aquilo que você tem. Nós deveríamos ser mais gratos. Quando eu olho na palavra, irmãos, eu vejo que ele fala também em pestes, em epidemias, endemias ou pandemias, doenças. Desde 20 anos atrás, surgiram mais de 30 doenças novas no mundo e estão surgindo outras. A mais recente é a que se fala a todo momento, o Covid, mas não é a única. Esse mundo assistiu o surgimento de diversas doenças como a SARS, Ebola, gripe aviária, suína. Estamos assistindo tantas novas doenças, mas as doenças piores não são aquelas que atacam o sistema imunológico, mas o sistema neurológico. Quando as pessoas, irmãos, estão sofrendo da síndrome do pânico, o mal do século, a depressão, pessoas que vivem angustiadas e não sabem o porquê, e quando assistem essas notícias ficam piores ainda. Pestes, ele fala mais, terremotos em vários lugares. Pastor, sempre houve terremoto. Existe um lugar onde você pode identificar quantos terremotos aconteceram no mundo. E eu dei uma olhadinha ontem houve, só ontem, 44 terremotos no mundo, 44, de 2,5 a 5,8 na escala de magnitude. 44 terremotos. O mundo todo parece que está chacoalhando, e ninguém está percebendo, ninguém se dá conta, irmãos, porque a gente só percebe quando chacoalha aqui. E quando chacoalhou aqui, irmãos, foi terrível, porque foram mais de 13 mil mortos no Japão em 2011, por causa do terremoto. Terremotos em vários lugares, mas há algo mais ainda, porque quando ele fala nessas causas naturais, ele está falando que isso é apenas o princípio das dores, porque depois disso existem outros sinais que são sinais para a igreja. E quando fala nos sinais para a igreja, me preocupa, porque ele vai falar para nós, em primeiro lugar, ele vai dizer para a gente o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Se você é de Jesus, não pense que você vai agradar todo mundo. Todo aquele que quer viver piamente da Bíblia será perseguido. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas tem gente que tem medo só de ouvir a palavra perseguição. Quando a gente fala em perseguição, irmãos, diariamente, 13 cristãos no mundo morrem, todos os dias. Hoje morreram mais 13 no mundo, por causa da sua fé em Cristo. 12 igrejas foram derribadas hoje, segundo estimativas. São mais de 350 milhões de cristãos que sofrem perseguição hoje no mundo, 350 milhões. A Nigéria é um dos piores países na perseguição, mas não é o único. Quando a gente olha, quando eu vou perceber, Birmânia, China, Eritreia, Índia, Irã, Nigéria, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Síria, Vietnã, são países próximos de nós até, e que não é fácil ser crente, não. Eu fico pensando, irmãos, tem muita gente que não dá valor para esse pedacinho de chão que você tem aqui. Cada vez que eu venho à igreja, eu me alegro no Senhor, porque eu tenho um lugar para adorar a Deus. Tem muitos crentes que estão chorando porque a sua igreja foi derrubada por um trator violentamente na China ou na Rússia. E ver a sua igreja, na qual casou, na qual ofereceu seu filho ao Senhor, ser derribada, seu pastor ser levado detido, proibido de pregar o Evangelho. Isso acontece todos os dias. E tem crente choramingando. Ai, estou sendo perseguido. Te alegra se está sendo perseguido por amor a Jesus, porque é grande o teu galardão. Quando eu olho na palavra do Senhor, irmãos, eu vejo o seguinte:
Outro sinal para a igreja. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Traição de irmãos. Irmãos delatando irmãos. Como isso foi grave na época quando o socialismo estava de pé na extinta União Soviética. Quando o pastor pregava na igreja, os agentes da KGB procuravam: vamos derrubar esse pastor. Levava o pastor preso. A igreja se mantinha em oração, derrubava a igreja se escondia nas casas, procurava as casas, olhava as casas. Mas a oração dos crentes derrubou a cortina de ferro. Aleluia. Quando eu paro para pensar, irmãos denunciando irmãos, é uma coisa muito grave, mas é uma coisa verdadeira. Eu olho aqui um outro sinal importante para nós como igreja. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Para não perder tempo, o último mais recente foi Harold Camping, um avivalista, radialista, pregador, que disse que o Senhor voltaria em março de 2011. E é claro, o Senhor não voltou. E zombaram dos crentes por causa desse irmão que tentou dizer o dia quando o Senhor voltaria. Ele não voltou em 2011. Em maio de 2011. O Senhor não nos disse, não nos mostrou o relógio de Deus. Não disse que horas aconteceria a sua volta. Mas Ele disse: quando virdes acontecer estas coisas, prepara. Olha o alarme soando, desperta, acorda do sono. Porque o Senhor está chegando. Aleluia. Ele diz mais. E esse sinal que mais me preocupa, o quarto e o quinto sinais. Quarto sinal, por se multiplicar a iniquidade, a multiplicação da iniquidade, irmãos, tanto no mundo quanto na igreja. Iniquidade, desonestidade, violência, corrupção, em todos os setores da sociedade. Quanta maldade, delinquência, violência, discriminação, sedição. O mundo está multiplicando iniquidades, e com as redes sociais, elas se multiplicam a termos exponenciais. É horrível. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja também não vai muito bem. Por que ela não vai muito bem? Por causa do quinto sinal, o esfriamento do amor. Alguém já provou o seguinte, que quando as pessoas começaram a jogar games de guerra e de violência, há algo na mente das pessoas que começa a aceitar isso como normalidade. As pessoas passam a ser menos sensíveis à dor do próximo. Por isso que você vê pessoas queimando mendigos na rua, moradores de rua. Por isso que você vê pessoas incendiando ônibus de torcida, ônibus de jogadores, como recentemente está acontecendo no Brasil. Por isso que você vê as pessoas fazendo maldade por pura maldade. De tanto ver maldade, você acaba achando isso normal, se torna normalizado. É tão comum, tão corriqueiro, que ninguém mais se assombra. Há alguns que nem querem ouvir noticiário, porque é só notícia ruim. E de tanto ouvir notícia ruim, irmão, sabe o que acontece com a gente? A gente vai perdendo a crença nos valores de Deus. Se todo mundo se corrompe, se eu me corromper um pouco também, todo mundo faz, a gente começa a aceitar as coisas como normal. E eu paro para pensar que a água, ela só é quente, ela só entra em ebulição quando chega nos 100 graus centígrados, porque o fogo está sob a panela, sob o bule, para aquecê-lo. Se não tem fogo, esfria. Se não tem fogo, se apaga. O amor dos crentes vai esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse esfriamento, irmão, a gente está vendo em escala escandalosa na igreja. Quando eu falo na igreja, eu falo no mundo inteiro. As pessoas já estão esquecendo que o Senhor avisou: quando ouvirdes estas coisas, sabeis que está próximo.
Como esquentar a água então, pastor? Como esquentar? Como aquecer? Como aquecer o bule, pastor? Eu quero aquecer meu bule. Como é que a gente se aquece? Como é que a gente se incendeia de novo? Como é que a gente não perde o primeiro amor? Como é que a gente se esquenta? O Senhor deixou bem claro no texto. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Pode cair mil ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido, não vou deixar esfriar meu amor. Aleluia. Você vai ver muita gente grande caindo, irmãos. Você vai ver muita gente sendo derrubada pelo inimigo. Ajude se puder ajudar, mas continue caminhando, não pare não. Não pare. Continue avançando, porque o Senhor vem buscar aqueles que perseverarem até o fim. Até o fim. Alguém já me falou uma verdade, irmãos. Imagine você que você está dirigindo um carro. Está dirigindo um carro, e de repente, a polícia te para. Você nunca foi multado, carteira ouro. Aí você fala, policial, faz 20 anos que eu tenho carteira ouro, eu nunca furei um semáforo. Perdi a conta de quantos semáforos verdes eu já obedeci. Você acha que vai te poupar porque você nunca furou um semáforo vermelho? Quando nós, irmãos, falhamos, a consequência vem. Mas o fato é que Deus não é como os homens. Deus quer que a igreja se posicione nesses últimos dias e desperte. Porque, irmãos, um dos maravilhosos sinais da Bíblia é que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, antes que venha o fim. Então, irmãos, se eu quero me aquecer, se eu quero que meu amor continue fervente pelo Senhor e pelo próximo, tudo que eu tenho que fazer é testemunhar. Hoje o culto foi maravilhoso. Quanta gente aqui feliz, porque a família foi salva, porque alguém lhe falou a respeito de Jesus. Só há uma razão pela qual eu quero continuar aqui, igreja. Não tenho mais prazer no mundo. Meus filhos estão criados. Já tenho tudo o que me é suficiente, não quero nada mais. A única coisa que me agrada, que me alegra o coração, é saber que o meu Jesus me quer ver trabalhando para Ele, até que Ele venha. O resto vai ficar tudo aqui. Jerusalém foi destruída, não sobrou nada, pedra sobre pedra. Eu fico imaginando aquelas pessoas que tinham as suas casas, os seus bens. Pare para pensar agora na questão do país chamado Ucrânia. Quantas mulheres nos comboios, indo para a Polônia, escapando, deixando para trás o marido, porque o marido não pôde sair, teve que ficar para proteger a nação. As mães sozinhas com os seus filhos indo para um país desconhecido, como simplesmente alguém que vai recomeçar a vida. Refugiados, quando antes tinham tudo, carros, casas, terrenos, posses, bens, tiveram que fugir por causa da guerra. Por amor à vida, escaparam e esqueceram os bens. Por amor à vida que o Senhor nos dá, irmãos, nós somos privilegiados. Você tem tudo aqui. Você não precisa fugir. Então vamos aproveitar esses tempos de paz que o Senhor tem nos dado para levar esse evangelho do reino, amém? Vamos orar pelas nações do mundo. Não sei o que pode acontecer, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que tudo se abafe e fique por isso mesmo. Não sei qual vai ser o resultado disto, mas de uma coisa eu sei, irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar, nós precisamos voltar a testemunhar, porque quando nós falamos de Jesus, vidas podem ser transformadas. O único poder de transformação do mundo é o Evangelho de Jesus. Último sinal, o Evangelho será pregado a todas as nações para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Agora nós sabemos por que estamos aqui.
Agora eu sei. Nós estamos aqui para falar do amor de Jesus. Fiquemos em pé. O relógio dos cientistas marca 100 segundos. É figurativo. Já passaram muito mais do que 1 minuto e meio. E ainda estamos aqui. Mas que os cientistas reconhecem que há algo de ruim acontecendo no mundo, já de muitos anos, nós temos que reconhecer que algo de muito bom vai acontecer conosco, irmãos. Jesus vem. E devemos amar a sua vinda. Não pare de fazer o que você está fazendo. Não pare de estudar. Estude, seja um profissional. Não pare de trabalhar, cuide da sua família. Seja alguém, mas nunca perca a sua fé. Quer trabalhando, quer estudando, teu coração tem que estar ligadinho lá no céu. Na esperança que quando o Senhor vier, te encontre preparado. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus querido, por tua palavra. Deus, entreguei, Senhor, o recado, Pai, entreguei a mensagem. Agora, Pai querido, nós rogamos, meu Deus, pela Ucrânia. Nós rogamos pelas famílias, Senhor, meu Deus, desesperadas, Senhor, por aqueles que foram e por aqueles que ficaram, sobretudo. Nós rogamos, Senhor, para que o Senhor traga paz, Senhor, àquela nação. Que o Senhor, meu Deus, detenha, Senhor, o poder da Rússia. Que o Senhor, meu Pai, traga, Senhor, a paz, Senhor, para o mundo mais uma vez, Senhor, para que o teu evangelho seja pregado com liberdade. Senhor Deus, traz paz ao coração, meu Deus, daqueles que aflitos deixaram os seus familiares, Senhor, naquele país. Meu Deus, eu rogo em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor conceda paz, Senhor, para os meus irmãos perseguidos, Senhor, pela igreja no mundo, Pai. Que, Senhor, meu Deus, na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, Senhor, meu Deus, na Birmânia, no Nepal, Senhor, que irmãos, Pai, que estão, Senhor, na Nigéria, na China, estão sofrendo no Sudão, nos países árabes em especial, Pai, não podem falar do teu amor, não podem comunicar a tua verdade, e aqueles, Senhor, meu Deus, que o fazem, Senhor, meu Deus, quebram a lei, Pai, mas ainda assim, por amor à tua palavra, não se envergonhem de ti, Senhor, e falam do teu amor. Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de comunicar a tua palavra àqueles que estão pertinho de nós. Aqueles, Senhor, meu Deus, que tem sede, como alguém disse aqui hoje, Pai, queria tanto que alguém me convidasse para a igreja, ninguém me convidava, mas eu ouvi alguém convidando outro, e eu me convidei. Senhor, há pessoas assim como a diaconisa Daia, há pessoas assim no mundo, Senhor, que querem uma palavra de convite, que querem, Senhor, meu Deus, atender ao evangelho, que querem, Senhor, meu Deus, salvação, mas ninguém lhes fala. Oh Deus, dá, Senhor Pai, que o nosso coração se encha de alegria e nós falemos a tua palavra. Obrigado por esta noite, obrigado pelos meus queridos irmãos que ouvem esta palavra, Pai. Eu não sei, como disse na minha sala com os meus irmãos, os presbíteros, não sei quando ele virá, não sei, Senhor, meu Deus, se será hoje ou se será daqui a 30 anos, mas eu espero e eu me alegro na sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. E a nossa alegria é estarmos contigo, Senhor. A nossa alegria, Senhor, é ver que o teu reino seja implantado. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.